Bem-vindo ao Café com a AP de hoje. Vem, vamos falar de confronto. Vem. Quero te pedir perdão, Senhor. Quero ter um coração igual ao teu. Hoje eu me arrependo. E aí, te prepara, bom dia. Vem, vamos falar de confronto. E hoje eu quero anunciar a novidade na netfé.tv comigo, tá? Fica ligado. Vai chamando alguém, vai preparando aí, ó. Me ajuda aí. Do que você tem que se arrepender hoje? Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua Vem, ora comigo, vem, abre a tua boca. que eu não quis te obedecer, por cada oração que eu não quis fazer, porque eu pequei e não me envergonhei, por cada vez que eu não te adorei, eu me arrependo, Senhor, por cada oferta que eu não trouxe ao teu altar. Cada ofensor que eu não quis perdoar, por não ter dado ouvidos quando a tua voz chamou, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, eu te peço perdão outra vez, por tudo aquilo que me afastou de ti, Senhor, eu me arrependo. Aleluia,
Senhor, nós nos colocamos agora, Senhor, diante do Teu trono da graça, confessando nossos pecados cometidos por palavras, por pensamentos, por atitudes, tudo aquilo, Senhor amado, que deixamos de fazer, que por omissão, Pai, nós não fizemos, Senhor, e deveríamos ter feito, Pai. Ó Senhor, neste exato momento, nós reconhecemos e nos apresentamos diante de Ti, em nome de Jesus. Aleluia! Bem-vindo ao Café com AP, nova temporada. Abra sua Bíblia, a linha temporal do propósito eterno. E que propósito é esse? De nos tornarmos, dia após dia, semelhantes a Jesus. E esse processo se dá principalmente através do confronto que gera transformação de mente, de coração e de caminhos, destinos. O quanto você se permite ser confrontado, isso determina o quanto você vai ser transformado. Tem muitas pessoas que, em nome de um Deus de amor, estão abolindo da Bíblia o confronto e a possibilidade de transformação. O Deus que ama é o Deus que corrige. A Bíblia fala que Deus açoita os filhos que ama. A correção é a maior expressão do amor de um pai para com o filho. A palavra de exortação, a palavra de encorajamento, a palavra que traz o filho de volta à posição original de antes da queda, é a palavra que traz transformação. E Deus enviou o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da verdade, da justiça, do juízo. O Deus de amor é um Deus de juízo. E hoje estão tentando de todas as formas corromper, enfraquecer o Evangelho, alegando de legalismo, alegando de uma série de coisas, mas na verdade tirando de você a oportunidade de transformação. Nós vamos ver hoje na linha temporal do propósito eterno o livro de Ezequiel. E eu já quero antecipar aqui que eu tenho feito a convite um trabalho que começou há pouco tempo com a equipe querida aí do pessoal da netfé.tv. E hoje à noite com eles, nós vamos começar uma temporada exclusiva para a Netfé, chamada Face de Diamante, que é inédita aqui na internet. Face de Diamante é um estudo e um compartilhar do livro do profeta Ezequiel. E hoje eu quero deixar um gostinho disso para você que me segue e deseja ter mais, né? Tem gente que tem uma velocidade e que um cafezinho é pouco. Tem que tomar 2, tem que tomar 3. Então, você que me segue já há um bom tempo e deseja mais de Deus, você também pode me acompanhar na netfé.tv e assim receber um conteúdo exclusivo que eu estou liberando lá, que começa hoje, Face de Diamante. Então se prepara. Mas hoje eu quero deixar um gostinho aqui para você. Dentro dessa temporada, abra sua Bíblia. Então, antes de mais nada, abra sua Bíblia comigo em Ezequiel, no capítulo de número 1, a partir do verso 1. E enquanto você abre a sua Bíblia, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. O texto diz assim: no 5º dia do 4º mês do meu 30º ano, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, às margens do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá, expatriados e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Te carabaço decai. Não importa o lugar aonde você se sinta aprisionado, os céus não estão limitados às prisões humanas. Eu sou um Deus que se revela e ama se revelar ao seu povo. Aleluia. Ezequiel, capítulo 1, verso 1. Quando tudo isso aconteceu, verso 2, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava no cativeiro babilônico. Foi no 5º dia do 4º mês do 5º ano de exílio. E eis que a palavra do Senhor veio a Ezequiel, junto ao rio Quebar,
nas terras dos caldeus, e ali a mão do Eterno esteve sobre ele. Deixa eu tirar esse negocinho daqui, peraí. Pronto. Aleluia, aleluia. Olha só, queridos, nós vemos aqui o profeta Ezequiel, que exerceu o seu chamado no cativeiro, né, na Babilônia, e ele teve um chamado muito forte. O chamado de Ezequiel foi de lembrar ao povo cativo os pecados que eles tinham cometido, que consequentemente os levou a esse cativeiro babilônico, como resposta do juízo de Deus para com o seu povo. Mas também ele estava assegurando que haveriam bênçãos futuras baseadas nas alianças que Deus tinha feito com o seu povo. Por isso que quando Deus chama Ezequiel e começa a dar visões para ele, Deus primeiro, ele dá uma visão, depois ele prepara Ezequiel e depois ele envia Ezequiel para confrontar o seu povo. Isso aqui já fala diretamente comigo e com você. Primeiro, a nível de transformação pessoal através de arrependimento, sabe? Você consegue separar, você consegue discernir o tempo que você está vivendo, você consegue discernir entre lutas naturais da vida ou das suas escolhas por Deus, entre consequências de erros, de pecados que você cometeu. Existe uma diferença entre você passar uma luta porque você está escolhendo o certo, o correto, o lado certo, e lutas que nós cavamos com as próprias mãos. E nesse processo, quando você entende que você está debaixo de juízo, você está debaixo de consequência dos seus próprios pecados, porque a Bíblia fala isso, de que se queixa o homem? Dos seus próprios erros. Então, você tem que ser exortado a lembrar aonde você errou. Se você não consegue discernir, eu quero que você perceba o seguinte. A gente é orientado biblicamente a conhecer as árvores pelos frutos, não é verdade? Agora, eu te convido a ir mais profundamente e conhecer a árvore pela semente. Como? Aplica isso na tua vida. Perceba o seguinte, a luta que você está enfrentando, ela é fruto de uma semente. Que tipo de fruto é e que tipo de semente é? Às vezes a gente só vê luta por luta. Então, como que eu vou discernir? Vai até descobrir a origem disso. Quando começou essa luta na minha vida e por que ela começou? Você vai descobrir a semente. Não, ela começou porque eu fiz uma escolha errada. Ela começou porque eu fiz uma escolha certa. Se você está vivendo determinado tipo de luta porque você fez a escolha certa, então essa luta é consequência da sua decisão por Deus. Ela não é consequência de pecado. E aí você tem que celebrar uma festa porque você está passando esse tipo de luta. Agora, se você percebe que a origem do problema que você está enfrentando é uma origem de pecado, e quando eu falo pecado, eu quero que você entenda, pode ter sido sim, pecados cometidos por quebras de princípios bíblicos, e podem ter sido pecados que foram cometidos por ignorância. E independente de um ou de outro, você tem que entender se o que você está vivendo é consequência de erro, e aí o caminho é simples. Ao invés de você ficar magoadinho, emocionalmente magoadinho, porque... Para com isso. Para com isso. Quem é confrontado com a verdade tem que agradecer a Deus. Sabe, se você está sendo confrontado porque você errou, para de arrumar desculpa. A desculpa gospel, tem gente que arruma desculpa teológica para continuar no pecado. Sabe, tem gente que é ótimo teólogo para se manter no pecado. Você quer transformação? Ou tá bom,
Se a sua vida está boa como está, ok. Depois você vai resolver com Deus. Agora, se você fez escolhas erradas, todos nós algum dia já erramos. Se hoje a gente está se dando conta de que a gente fez escolhas erradas, é sinal de que a gente está vivendo uma transformação. E isso tem um lado triste, porque a gente sente o gosto amargo. Mas tem um lado bom que é, uau, se eu estou me dando conta de que eu cometi muitas coisas erradas e hoje é consequência disso, é sinal de que eu estou vivendo a transformação de mente. Então vamos viver a transformação de coração. Quer dizer, se a minha mente está sendo transformada, significa que eu já estou ingressando no propósito. Antes, quando eu tomei aquela decisão e fiz aquela escolha que hoje eu vejo que é errada, na época, não. Na época eu estava achando que estava bom, eu estava afim daquele negócio. Hoje eu estou entendendo que aquilo não foi bom. Olha o processo acontecendo dentro de você. Depois, você tem que mudar aqui dentro. E o começo desse processo é tristeza. Se você está sentindo tristeza e pesar porque você tomou decisão errada, você está no caminho certo. Porque é Deus compartilhando o sentimento dele, de pesar e de tristeza, com o teu coração, com o meu coração. Para que a gente alcance aquilo que Deus está esperando. E o que Deus está esperando? Que toda pessoa chegue à metanoia. Transformação da mente, transformação do coração. E aí, esse processo começa com pesar, com tristeza, porque quem é repreendido não fica feliz no momento inicial. Então não queira viver transformação do evangelho somente com alegrias. O Deus de amor é o Deus que te confronta, é o Deus que fere e cura. É o Deus que corrige. Quando teu pai ou tua mãe te corrigiu, sabe, naquele método? Falou uma vez, não obedeceu, falou a segunda, não foi, depois de castigo não foi, vlau. Papai e mamãe amavam a gente, corrigia. Na hora foi bom? Não. Mas a ideia que desceu pro bumbum tinha que voltar para a cabeça. Aí, ó, precisava de uma intervenção, tá? Então, esses psicólogos de YouTube, de plantão, que são contra qualquer tipo de correção, vão tomar na cara dos próprios filhos. Então, fica arrumando desculpa. Sabe o que acontece? Quando a gente é corrigido pelo Pai que nos ama, na hora não é bom. Mas depois vai ficar legal esse negócio. Sabe? Por quê? Porque a gente começa a perceber, meu Deus, eu estou fazendo as contas na calculadora da vida e esse negócio está ruim. Aí o lado emocional começa a ficar triste, a gente começa a ficar abatido, mas aí é a hora que eu te convido a perceber o seguinte: peraí, essa tristeza é o quê? É a tristeza porque eu me dei conta e é Deus me convencendo. É o Espírito Santo me convencendo. Você está entendendo? O diabo vem com um papinho de serpente, dizendo assim, acusação, porque os outros ficam... Para. Acusação é o diabo que quer parecer com o Espírito Santo, mas que não sabe fazer a obra do Espírito Santo. Aí ele acusa você e não te dá a solução. O Espírito Santo não. Ele denuncia, ele lança no rosto da gente, para não dizer na cara da gente, o que está escondido no coração da gente, para convencer cada um de nós do quê? Do erro. E aí a gente vai ficar triste. Mas sabe depois disso o que vai acontecer? A metanoia vai para um terceiro nível, que é um nível de decisão, de mudança de percurso. É a hora que a gente está indignado com a gente mesmo. E a gente fala, chega, basta. Basta. E aí a transformação acontece. Olha Deus esperando. Você está aí falando, Deus, estou falando, vai você, estou te esperando. Te dei as ferramentas, te dei a palavra para te confrontar, te dei o Espírito Santo para te convencer. Estou esperando você reagir. Reage. É nesse momento que é exemplo aqui de Ezequiel, a gente vê
Deus dá uma visão para Ezequiel. Deus dá uma visão e Deus depois vai mudar a estrutura de Ezequiel para ele confrontar um povo, lembrando os pecados deles. Hoje, esse sistema desse mundo caído está dizendo, quem é você? É Deus que me julga. Aí sabe o que eu pergunto? Você não tem medo, não? Porque o Deus de misericórdia é um Deus justo. Quem fala assim, é Deus que me julga, não é você que me julga. Não tem noção de quem é Deus. Não tem noção. Devia ter temor e tremor. Por quê? O diabo acusa e não te dá solução. O Espírito Santo vem e te lembra onde você caiu. Deus não tem problema de te lembrar onde você errou. Quem tem problema é você. De não querer enfrentar isso. Enfrenta. A transformação vem com confronto. Primeiro, vamos lá. Não vou entrar muito não, porque à noite eu vou estar ministrando lá na Netfé. E eu vou contar lá na Netfé algumas coisas que eu não vou poder contar aqui, né? Está guardado para eles, de coração. Olha só. Que visão você tem de Deus para a sua vida? O rumo do caminho que você tem que tomar, ele é baseado na visão que você tem. Quando as pessoas ficam dando desculpinha de bíblica, teológica, para não viver o processo de transformação através do confronto, elas ficam usando a Bíblia. Elas dizem assim, porque a Bíblia manda você tirar a trave do seu olho para tirar o cisco do meu. A pessoa não está entendendo. Ela usa esse texto para tentar impedir os outros de confrontarem a elas. E sabe o que o texto está dizendo? O texto não está dizendo para você não confrontar. O texto está dizendo o seguinte, olha só, para você enxergar bem o cisco no olho do seu irmão, tira a trave do teu. Então ele está dizendo para você, vive o teu processo, tira a trave do teu olho, que às vezes é maior do que o cisco do seu irmão, e depois ajuda o seu irmão. Foi o que Jesus falou para Pedro. Pedro, quando você se converter, ajuda os teus irmãos. E Jesus não teve medo, ou temor, ou meias palavras, quando Pedro, após ter uma grande revelação, dizendo, tu és o Messias, Jesus, veio e deu uma de trouxa, dizendo, Senhor, tenha piedade de ti, o Senhor está dizendo que vai morrer, que vai para a cruz, não faz isso. Sabe o que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Jesus não teve medo de ofender Pedro. Pedro estava sendo usado por Satanás, emprestando a boca para o inferno. Então, não tenha medo de confrontar e não tenha medo de ser confrontado. Saiba diferenciar as coisas. Quem te confronta é a mesma pessoa que está com a mão estendida para te ajudar. Sabe o que eu posso dizer? Sem falsa modéstia. Desde o final de 2016 eu estou aqui nas redes sociais com mais de 700 lives para dizer para você, conta comigo. Eu, que sou esse que te confronta, né? Que muitas vezes eu como mingau pelas beiradas, mas depois, como diz o gaúcho, eu dou bem no meio do melão. Eu continuo aqui para dizer para você assim, minha mão está estendida para te ajudar. Conta comigo. O acusador, ele te acusa, ele te chama pelo teu pecado e depois sai fora. Agora, quem te confronta é aquela pessoa que continua com a mão estendida, pronta para te ajudar. E não te chama pelo teu pecado, mas pelo teu nome. E te diz, esse pecado está encobrindo quem você verdadeiramente é. Então saiba discernir quem são as pessoas e qual é a mensagem dessas pessoas. E isso está baseado no que elas veem, no que você vê. No que você vê. Ezequiel, ele teve uma visão de Deus que norteou a vida dele. Ele teve uma visão celestial, ele viu os 4 seres viventes, ele viu algo tremendo, ele viu algo diante do trono de Deus. E isso norteou a vida dele.
Deus fala com ele, ó, eu vou mudar a sua face, eu vou mudar o seu DNA, eu vou te capacitar para você levar essa mensagem de maneira a marcar as pessoas de uma maneira mais profunda do que o pecado as marcou. Então, a visão que você tem de Deus é capacitadora para transformar você e te usar como um instrumento de transformação na vida das outras pessoas, de maneira a marcá-las mais profundamente do que as marcas que o pecado causou na vida delas. E para isso, você tem que estar disposto a ir para o fundo. O quanto você está disposto a se permitir ser trabalhado por Deus. Porque são as áreas onde eu e você erramos, que nós seremos confrontados, nós seremos transformados e não tenha dúvidas, nós seremos usados para confrontar outras pessoas. Sabe por quê? Depois que você vive o processo de transformação de Deus, você deixa de ser cego naquela área, deixa de ser coxo, manco naquela área, e você se torna alguém habilidoso, e aí você não suporta mais os problemas naquela área. Por isso, quando você escuta um negócio diferente na área que você foi transformado, você fala, para, cala essa boca, você está falando bobagem, faz assim com você não, vem cá, deixa eu te ajudar. Não continua nessa situação, não continua nessa vida. Sabe? É músico que quando escuta alguém errar a nota, fala, eita, nós, bateu na trave. É professor de português que quando escuta o outro dizer, nós vai, nós fumo. Ele fala, eita, tá doendo, vem cá. Você, quando se torna especialista em uma área que antes você provavelmente foi muito ruim, mas você foi impactado, você foi transformado, você foi projetado por Deus através da sua transformação. Aquilo que os outros vão errar naquelas áreas, você se torna alguém sensível. E aí não tem jeito. Só que Deus te convida para ser forte na área que você é fraco. E como que eu vou ser forte na área que eu sou fraco? Passando pelo processo. Passando por aquilo que você não quer passar. É como diz aquele ditado, sabe? Que fala assim, se eu tivesse a cabeça de 20 anos, que eu tenho hoje há 20 anos atrás, eu não tinha passado pelos problemas que eu estou passando hoje. Mas você tem a cabeça que você tem hoje porque você errou há 20 anos. Então, o que você vai fazer com isso? Não se acomoda não se acovarda não. A opressão no mundo está tão grande, ao ponto de que as pessoas não podem falar mais nada. Só que eu te desafio a não se calar. Sabe, as áreas marcadas pelo pecado na minha e na sua vida foram marcadas ao ponto de nos impedir de viver a tão grande misericórdia de Deus. E aí quando ainda tiram de nós a palavra de exortação que chega a nós e o confronto que vai nos levar ao arrependimento, estão te colocando eternamente numa condição de pecado. Essa é a mesma estratégia que o diabo queria fazer no jardim do Éden. Ele fez com que Adão e Eva pecassem, desobedecendo, se rebelando contra Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, e depois queria que eles tocassem na árvore da vida para viverem eternamente em pecado. Por isso que Deus bondosamente os expulsa do Éden. O Deus bondoso que deixou lá uma árvore como escolha para eles dizerem, olha, nós somos livres porque nós temos uma escolha de não viver debaixo da vontade de Deus. É só errar. O erro é a sua decisão em não viver debaixo da vontade de Deus. Então, ser possível errar é a liberdade que Deus te deixa. Ainda hoje, o Jesus que morreu na cruz e se fez pecado, enfermidade e maldição, continuou deixando essas coisas passíveis a você e a mim. É a prova que ele nos fez livres. Agora, ele não é um Deus que
te empurra para essas coisas, ao contrário, é o diabo que vem com a tentação, e nem tampouco é um Deus que vai te impedir dessas coisas. A escolha é tua. E aí você exerce a sua liberdade através do seu direito de escolha. E quando nós erramos, é por isso que Deus exorta e fala assim, ei, se você bem fizer, você vai ser aceito. Hoje em dia as pessoas ficam falando assim, Rafael, você é isso, você é aquilo, quem é você para aceitar ou não alguém ou alguma coisa? Sou eu, Rafael, livre. Livre. Sabe, o meu modelo é Jesus. Jesus ama todas as pessoas. A gente cresce aprendendo que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Mas existem outras características. Ele é unipessoal, significa que ele ama todos indistintamente. Mas ele não aceita tudo que as pessoas fazem. O Deus que ama todo mundo não aceita o que todo mundo faz. Ele aprova algumas coisas e outras não. Eu também. Você também é chamado para isso. Para exercer a sua faculdade de juízo. Isso é bom, isso não é bom, isso é certo, isso não é. Baseado à luz da palavra de Deus. Então quando alguém fala assim, quem é você para aceitar ou não? Indivíduo com identidade forjada na cruz do Calvário. Lavado e redimido pelo sangue de Jesus, porque aceitei o confronto do Evangelho, que denunciou aonde eu estava errando o caminho. E naquilo que eu acertei, eu tenho autoridade para falar. E naquilo que ainda não, eu tenho dependência de Deus e posso te convidar a caminhar nessa dependência. Pronto. Aqueles que vêm colocando desculpas para continuar no erro, dizendo assim, mas fulano faz isso, fulano faz aquilo. Pedro estava nessa, sabe? Quando Pedro recebe de Jesus uma palavra determinante para a vida dele, dizendo assim, olha, hoje você é jovem, amanhã você é velho, vão te conduzir para um lugar que você não quer. Jesus estava dizendo, o seu fim vai ser como dos demais. E aí Pedro fala assim, tá, mas e João? Sabe o que Jesus respondeu? O que te importa, Pedro? Se eu quiser que ele viva para sempre. O Senhor te exorta a cuidar da sua vida. Você é responsável pela vida dos outros, mas é chamado para cuidar da sua vida. A palavra de Ezequiel, ela é essa palavra de exortação. Quando você vai ver lá no Novo Testamento, livros, textos como de Tiago. Tiago tinha uma espada na boca. Paulo. Por quê? Pregar o genuíno evangelho de transformação de vida. O resto é tentativa de torcer a genuína palavra de Deus que produz transformação. Tudo estava bem enquanto Metiolate ardia. Remédio que cura é amargo. Então, vai, mergulha nisso. O que você pode enxergar no processo de Deus na sua trajetória que está te moldando, que está te preparando para viver grandes coisas com o Senhor. Aquilo que Deus está te confrontando é porque Ele te ama. Ezequiel, ele exorta ao povo de Israel dizendo o seguinte, olha, lembrem-se dos pecados que vocês cometeram, que trouxeram vocês para o cativeiro, se arrependam. Existe um futuro glorioso. Ele traz um futuro escatológico para Israel. Quando a gente vê o livro de Ezequiel falando realmente da nação física, do regresso de Israel, isso já aconteceu. Com a aprovação do brasileiro chamado Oswaldo Aranha, quando Israel foi reconhecido Estado, isso já aconteceu. As profecias estão se cumprindo a cada tempo. Nós vemos que Ezequiel profetizou o rio, de Ezequiel 47, e que tem o simbolismo espiritual, profético, mas que tem o significado físico. E nós estamos vendo essa mudança estrutural acontecendo neste exato momento em Israel, com o surgimento, por exemplo, nas margens do Mar Morto, das bolainas, que são poços de água doce no meio, ali nas margens do Mar Morto. Nós vemos projetos realmente de trazer vida para o Mar Morto. E já estão até vendendo os direitos de pesca
com pesca e exploração do mar, porque eles sabem que isso vai acontecer. Profeticamente, isso também nos alcança. Ezequiel profetiza sobre um novo tempo, sobre o milênio e tudo mais. Nós estamos diante desses dias. Ele exorta, ele traz aqui julgamento contra os inimigos ao redor de Israel. Deus tem julgamento contra os inimigos que estão ao nosso redor para nos destruir. Então aceite o confronto interno, aceite Deus marcar a sua vida de maneira mais profunda do que o pecado marcou, para que você viva esse processo de restauração e se torne também um instrumento nas mãos de Deus para resgatar outras pessoas. É esse processo que vai recobrar o valor de Deus agregado na minha e na sua vida. Por isso se manifesta o propósito eterno. Amém? Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor amado, por essa palavra de exortação, que é fruto do teu amor por nós, para nos levar de volta ao prumo, ao propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Nós louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu vou salvar essa live, depois você pode compartilhar, comentar, curtir. Antes disso, eu quero te convidar a ir no link da minha bio, e ali tem algumas opções para você. Você pode entrar no nosso grupo do Telegram, onde a gente tem um contato mais direto, sem interferências. Tá ali o link. Você pode também baixar gratuitamente o meu e-book Kit de Sobrevivência em Casa, está à sua disposição ali. E assim também fazer parte da minha lista de e-mail e a gente se comunicar pelo e-mail também. Também tem à sua disposição 2 e-books para você adquirir. O tema do seu coração está escrevendo a história da sua vida, tá ali à sua disposição, um valor bem acessível. E um outro livro que tem um investimento muito especial de vida, que é fruto da última temporada, que se chama Diários e Decretos de Homens e Leões. Baixa ali, ele nasceu da última temporada, é um e-book com 171 páginas, de uma palavra profunda de pessoas que venceram leões na Bíblia e nos ensinam a enfrentar as nossas lutas todos os dias. Bom, que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Eu vou deixar aqui o meu Pix, se você deseja semear de alguma maneira em nossa vida ministerial. Ele é o meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com, ok? E você então pode fazer isso aí do Brasil. Se você está fora do Brasil e deseja também semear em nosso ministério, é só mandar uma mensagem para mim e eu te oriento como você pode fazer. Ok? Que Deus te abençoe, fica na paz de Cristo e se Deus quiser voltamos amanhã com Café com AP. Abra sua Bíblia, a linha temporal do propósito eterno. Tchau, tchau.